Olá, para você que já me segue aí no meu canal, meu muito bom dia, que Deus te abençoe. E para você ainda que não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. Hoje vamos fazer uma meditação sobre como devemos orar. Antes de nós começarmos esse estudo, essa meditação, eu gostaria de dizer para você que nesse estudo de hoje a gente vai ver como nós devemos orar, mas de antemão eu quero falar aqui para nossos irmãos católicos, nossos irmãos de outras denominações, que o que vai ser dito aqui agora nesse vídeo não é para atacar sua fé, tá? Quero que você compreenda que existe muitas pessoas sinceras em todos os lugares, em todas as denominações. Portanto, o que eu vou ler e explicar para você aqui hoje está na Bíblia, tá? Isso não é uma invenção minha e quanto mais da minha religião a qual eu pertenço, tá? Então, de antemão, eu quero dizer que eu não estou aqui para atacar a sua fé de maneira alguma. Estou aqui para explicar para você o que realmente a Bíblia ensina, tá bom? Então, dito e feito isso, então eu gostaria de orar com você antes de nós começarmos esse estudo. Aí mesmo, onde você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na sua santa presença, onde vamos abrir a tua palavra. Que o Senhor nos caminhe, Senhor, para conhecer as tuas verdades. Que o Senhor abençoe essa pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. E dá para ela, Senhor, o entendimento. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, aqui eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, tá? Só eu vou esclarecer algum ponto que talvez você não saiba. Então, vamos ver para quem nós devemos orar, tá? Eu quero que você pegue a tua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e marque aí os textos, qual eu vou ler agora, e aí depois você pode ler com mais tempo, aí pegar a tua Bíblia, ler diariamente. Quando a gente começa a ler e estudar a Bíblia, a gente vai entendendo mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida, tá? Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu vou ler também o 6, versículo 6. Que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. O texto deixa claro que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Muitas vezes as pessoas confundem, a imediação, a intervenção, de pedirem, orarem para o santo, pedindo que o santo pode interceder por mim e por você. Eu quero dizer com toda sinceridade para você que isso não é possível de acontecer, porque o texto deixa claro, só existe um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Ele se fez homem, então hoje ele pode interceder por mim e por você também. Veja que o versículo 6 diz assim que ele decidiu a si mesmo. O que acontece? Quando você ora para outro, para um santo, você está negredindo a imagem de Cristo, porque você está tirando a glória de Cristo e dando a outra pessoa. É assim que funciona. Muitas pessoas têm orado para santo, para Nossa Senhora, para Virgem Maria, para Pedro, para Miguel,
Então, é uma multidão de santo que as pessoas oram, né? Lembrando, né, que eu não tenho nada contra isso aí. Eu só estou explicando para que você entenda. Então, quando você faz esse tipo de coisa, quando você ora para santo, você realmente tira a glória de Cristo, porque foi Cristo que morreu naquela cruz. Eu ouvi já muitas pessoas dizerem que os santos existem porque Deus anda muito ocupado e não pode interceder por todo mundo. Eu discordo totalmente disso. Isso é antibíblico, isso não existe na Bíblia, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, orar para santo, esse é quando você faz esse prostra diante de Deus, de um santo, você está justamente tirando a glória de Cristo. Porque foi só Cristo que morreu na cruz. Ele se deu por mim e por você. Então, somente a Ele, somente Cristo Jesus deve ser adorado. Então, não existe intermediação entre santo. Isso se chama na Bíblia idolatria. Quando você começa a orar a santos, você está sendo idólatra. Eu vou lhe mostrar um texto aqui na Bíblia muito importante, que está em 2 Reis, no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17. O povo estava fazendo culto místico. O que é um culto místico? É onde eles serviam a Deus, ao mesmo tempo serviam aos deuses pagãos, as imagens. Eu vou ler aqui só um verso. Depois você pode ler 2 Reis capítulo 17. Você pode ler ele inteiro, esse capítulo. Ele vai até o versículo 41. Mas se você ler aqui até o 34, você tem que ler até o 41, na verdade. Tem que ler o capítulo inteiro, para você entender. Eu vou ler apenas o versículo 33, que diz assim: eles, né, o povo que fazia o culto pagão, temiam o Senhor, mas também serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo o antigo costume. Então, essa tradição de santo, isso vem há muitos anos. Não é você culpado, nossos irmãos católicos. Hoje não tem culpa alguma. Isso é apenas uma tradição que já vem de muito tempo. Né? Desde da época babilônica, eles serviam já, eles abandonaram o Deus verdadeiro e começaram a servir outros deuses. Se você ler Êxodo capítulo 32, você vai entender que ali, quando Moisés subiu ao monte, o irmão dele, Arão, fez um bezerro de ouro para ser adorado. Eles disseram que Moisés tinha subido ao monte e tinha desaparecido. Então eles queriam fazer um Deus que fosse à frente deles. Então fizeram um bezerro de ouro para serem adorados. Veja, isto nunca foi permitido na Bíblia. Deus nunca permitiu a idolatria, né? Portanto, é que eu vou ler com você aqui Êxodo capítulo 20, dos versículos 4. Êxodo capítulo 20. Você pode acompanhar aí a leitura. Êxodo capítulo 20, versículo... Eu vou ler do capítulo 3. Eu vou ler Êxodo capítulo 20 até o versículo 4, para você entender. Aqui está relatado os 10 mandamentos. Mas eu vou ler até o versículo 4 só. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, isso é uma advertência direta de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há no céu, na terra ou na água debaixo da terra. A advertência de Deus é clara. Não fará para ti imagem nenhuma, ainda mais para ser adorada. Eu quero deixar claro para você, não é mal algum você ter uma imagem na sua casa. Isso não tem problema algum.
O que não pode é você venerar e você adorar, você rezar, você ajoelhar diante dela e pedir alguma coisa para ela. Isso na Bíblia se chama idolatria, como nós vemos agora. Então, esse mandamento que Deus deu, veja bem, muitas pessoas têm falado que essa lei foi mudada, porque aqui a gente vê os 10 mandamentos, principalmente aqui se enquadra, esse é chamado o decálogo, e aqui se enquadra o quarto mandamento, que é o dia de sábado. Muitas pessoas dizem assim que esse mandamento foi Moisés quem escreveu. Eu discordo de você, porque a Bíblia diz quem escreveu os 10 mandamentos. Foi a única parte da Bíblia que o próprio Deus, quer dizer, Deus não escreveu a Bíblia, ele inspirou, mas foi a única parte aqui descrita onde Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Está aqui em Êxodo capítulo 31, no versículo 18, que diz, Êxodo 31, 18, que diz assim: quando o Senhor acabou de falar a Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Veja que é pelo próprio dedo de Deus que foi escrito. Então, se Deus escreveu nas próprias tábuas. E essas tábuas do testemunho se encontram hoje na Arca da Aliança no céu. Então, quando Deus diz aqui que não farás para ti imagem de escultura, não é para fazer mesmo. Então, isso é idolatria. E quando vamos aqui para deixa eu ver aqui se é em Números capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, aqui tem outra advertência. Veja o que diz aqui o versículo, eu vou ler o 15. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 diz assim: no dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, ficai muito atento, para que não vos corrompeis, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou mulher. Eu vou continuar lendo aqui para você. Versículo 17. De algum animal que vi na terra, ou que algum pássaro que voa pelo céu, de algum animal que arrasteja pelo solo, ou de algum peixe que há nas águas, que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando levantares os teus olhos ao céu e vires o sol, a lua e as estrelas e todos os exércitos do céu, não esteja seduzido a inclinar-te e adorar as coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todo o povo que viste debaixo do céu. O texto é muito claro. Deus deu a ordem que quando você visse a lua, o sol e as estrelas, os exércitos, tudo do céu, para você não se seduzir e nem se inclinar, se postrar, adorar essas coisas. Porque tudo isso foi Deus quem criou. Portanto, que Deus diz assim: quando eu apareci lá no monte Horebe, não visse imagem nenhuma, para que você não fizesse uma imagem, para que você possa adorar. Então, isso é quando você adora um santo, uma imagem, você realmente está tirando a glória de Deus. E agora veja bem, veja o que diz aqui, veja o que Jesus disse em João 14, dos versículos 1 a 3. A advertência de Cristo é muito clara. Não existe atalho para nós alcançarmos a vida eterna. Não existe. Não existe nós criarmos um atalho na nossa vida orando a outros deuses ou a santo ou a qualquer outro tipo de coisa. Veja que Jesus diz aqui em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for e vou preparar o lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, mesmo para onde eu estou, estejai vós também. Veja que Deus ensina que crer em Deus e crer nele. Aqui não existe outro para ser adorado. E no versículo 6, e ele conclui e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outros deuses. Existe só um Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro. Então quando Cristo diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, não existe. Muitas pessoas têm colocado, diz assim, o que pede para a mãe, tem que pedir para a mãe, para o filho conceder, né? Tem que pedir para Maria, para que Maria diz para Jesus atender. Eu, com toda sinceridade, eu vejo assim uma ignorância tremenda quando as pessoas citam isso. Uma que isso não é bíblico e outra que isso não tem nada a ver, porque não foi Maria que morreu naquela cruz. Maria foi uma pessoa, um instrumento usado por Deus para que pudesse, através dela, Jesus reencarnar, nascer um ser divino humano. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que devemos adorar Maria. Nenhum momento. Isso não existe. Isso de verdade é chamado uma idolatria. Porque muitas pessoas adoram Maria. Ó, eu vou te dar um exemplo. Maria, a Bíblia nem relata, nem sequer se ela está no céu. É isso mesmo que você escutou. Eu vou lhe provar isso. Nenhum texto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diz que Maria está no céu. Embora Maria tenha um papel fundamental na vida de Jesus. Ela foi a mentora de Jesus. Ela ensinou, ela cuidou, ela amamentou. Jesus viveu uma vida como eu e você vive, mas sem pecado. Maria, nós respeitamos Maria, mas nós não podemos tirar a glória de Cristo e dar para Maria. De jeito nenhum. Só existe um Salvador, que é Cristo Jesus. Foi ele que se entregou naquela cruz. Então, quando você coloca Maria na frente de Jesus, isso se chama idolatria. Você tira a glória de Jesus e dá a Maria. Eu vou ler para você 3 textos aqui de quem se encontra no céu. E nenhum deles a Bíblia relata de Maria. Pode ser, né, que nós não sabemos, que por Maria ser a mãe de Cristo, talvez Cristo a ressuscitou e levou ela para o céu. Pode ser que ela esteja morando com Cristo, com Deus no céu. Mas isso a Bíblia não nos relata. A Bíblia só relata 3 pessoas no céu. E eu vou ler para você quem essas pessoas que a Bíblia relata que está no céu, tá? Além disso, o resto é só especulação. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Lá no comecinho da Bíblia. Lá no comecinho da Bíblia a gente vai ver quem está no céu. Essas pessoas a Bíblia diz que está no céu e não é, e foi Deus quem disse, então não é porque nós temos que duvidar. Gênesis 5, 24. Diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus para si o tomou. Então, Deus tomou Enoque e levou Enoque para morar com Deus no céu. Esse nós sabemos que está no céu. Você pode marcar aí, do ladinho aí no papel. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Outro texto que diz que alguém está no céu, que foi tomado, é Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Né? Você talvez já conhece esse texto. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, esse também Deus o tomou. E a terceira pessoa que nós
sabemos que estar no céu está aqui. Só que eu vou ter que ler 2 textos para que você entenda. Judas só tem um capítulo. Então, Judas capítulo 1, versículo 9. E diz assim: o arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui nesse contexto, o Satanás está discutindo com o arcanjo Miguel, que é o próprio Cristo, né? O arcanjo Miguel. Então aqui está disputando sobre o corpo de Moisés, para ver quem realmente tinha direito ao corpo de Moisés. Já aqui em Mateus capítulo 17, nós vemos aqui que Moisés realmente está no céu, porque ele vai aparecer a Cristo quando Cristo estava orando. Diz assim, Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago, a João, seu irmão. Desses os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E daí diz, e então lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então aqui, veja bem, nós entendemos que Moisés, Elias e Enoque estão no céu. E nem por isso as pessoas devem orar para Moisés, pedir alguma coisa a Moisés, a Elias e a Enoque. Porque eles não podem interceder nem por mim e nem por você. E para fechar aqui esse estudo, eu gostaria de ler um texto a mais que se encontra aqui em Filipenses capítulo 2. Veja que só existe um Deus, não existe santo. A Bíblia nem relata que esses que morreram, depois você pode ler Hebreus capítulo 11. Os que morreram se encontram ainda no pó da terra, nenhum deles estão no céu. Tá? Filipenses 2, capítulo, eu vou ler aqui o versículo, eu gostaria de ler o versículo 2 até o versículo 1 até o versículo 12, mas vai demorar um pouco, então eu vou ler aqui do versículo 8 até o 11. Filipenses 2, 8 a 11, diz assim, falando de Jesus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, falando de Jesus. E depois também você pode ler Isaías capítulo 53. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, preste bem atenção aqui no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que o texto ele é tão profundo que ele diz que até no céu, até os anjos têm que prostrar diante de Cristo. Até os anjos, porque ele se deu a si mesmo. Então veja, não existe outro meio de salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existe. Isso não existe. Se você pensa que você está orando para um santo, que você está fazendo, esse vai fazer intermediação para você, com toda sinceridade, isso não pode acontecer. Muitas vezes, Deus, na sua misericórdia, ele concede uma benção, porque, como eu falei, tem muitos irmãos sinceros. Em Atos capítulo 5, tem um texto muito interessante aqui, aqui no versículo 31, que diz assim: Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunho dessa palavra. Nós também
o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedecem. Veja que Deus deu ao seu o príncipe, aqui está falando, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. Aqui está falando de Cristo. E quando vamos aqui para Atos capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó, mataste o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Então, só existe Jesus Cristo. Então, quando nós orarmos, devemos orar em nome de Jesus e não em nome de outros santos. E aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, em nenhum outro há salvação. E nenhum outro há salvação. Pois também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, meu irmão e minha irmã, com toda a sinceridade, eu espero que você tenha compreendido que nós devemos orar somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, claro, você pode ler Mateus capítulo 6. Né? Ali é uma oração modelo, a oração dominical. Então nós devemos, por toda a sua sinceridade, né? Isso é um sistema que vem de longo, uma tradição que vem de longo tempo, um costume das pessoas fazer isso, mas você deve orar somente em nome de Cristo, de Jesus Cristo, e pedir a Cristo que abra sua mente, o seu coração, para que você compreenda as coisas que Deus realmente deseja para a minha vida e para a sua vida também. Para que toda vez que nós abrimos o coração a Deus, Deus fala conosco, através das orações, né? Não tenha vergonha de errar na oração, você tem que ser sincero, e Deus gosta da sinceridade das pessoas. Não adianta você querer orar uma oração decorada. Muitas pessoas têm feito uma oração decorada para adorar a Deus. Deus, ele deseja que você seja sincero. Você abre o coração, questiona alguma coisa. Deus gosta que você abra o seu coração e fale para ele. Para que ele possa te entender, né? Eu desejo que você tenha entendido, né? Como eu disse, jamais eu abrirei um vídeo para atacar a fé de alguém. Mesmo que nós discordamos, eu a respeito. E eu só estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Eu peço a Deus que te abençoe e que te guarde. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai querido e Pai de amor, obrigado por esse estudo, Senhor, onde entendemos que nós devemos orar somente em Teu nome. Não há salvação em outro, a não ser no Seu nome, do Senhor Jesus Cristo. Pai, conceda, Senhor, a sabedoria, a inteligência, Senhor, o entendimento necessário para que possamos compreender a cada dia lido a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero você então num próximo vídeo. Que Deus te abençoe.